Deixei de fazer o evangelho no lar, andei bastante afastada de tudo. Quando recomecei a meditar e a orar, há cerca de 2 meses, eu comecei a fazer com o Livro dos Espíritos e leio em conjunto com o meu filho mais velho. Eu tento fazer sempre às segundas e quintas-feiras, às 9h30. E quando não consigo fazer às segundas, então eu faço na terça, no mesmo horário. Tenho dúvidas se estou a proceder de forma correta. Há um equívoco aí, é o seguinte, o Livro dos Espíritos, ele pode fazer parte do Evangelho. Aí você pode, eu posso usar um livro, o Pão Nosso, o Livro dos Médiuns, ler um trecho, o que for. Mas o livro principal do Evangelho lá é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que nós estamos falando de Evangelho? O Evangelho é o Evangelho de Jesus. E o Livro dos Espíritos não é o Evangelho de Jesus. É a codificação que Kardec fez, fazendo perguntas aos espíritos. Isso é ruim? Não, você pode ler 2 questões, depois você tem que ler o livro do Evangelho. Aí quando você ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, aí sim você está fazendo o Evangelho no lar. O que você está fazendo é um estudo do Livro dos Espíritos com o seu filho e tal, que é ruim? Não, não é. Mas não é o Evangelho no lar. Tá? Então, o Evangelho no lar é o que é? É o estudo da vida pública de Jesus, é o estudo dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, para que eu possa, né, entender, compreender e começar a colocar em prática no nosso dia a dia. E aí nós sermos construtores de um mundo melhor que tanto nós reclamamos. Como é que ela chama? Lúcia. Viu, Lúcia? Tá ok? Então, você pode fazer, mas você tem que introduzir aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. Aí vai ser o Evangelho no lar. Lá na pergunta que ela fez, eu falei para ela acompanhar a gente aqui tudo, mas eu dei uma resposta para ela, Jerônimo, assim, você me corrija se estiver errado. Que eu falei assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar da nossa parte moral, né? Isso. Que é uma construção interna, uma lapidação interna da nossa moral. Qualquer outro estudo, Livro dos Espíritos, do Espiritismo em si é válido, mas como a doutrina em si. E aí eu recomendei que talvez ela pudesse fazer, já que ela faz 2 vezes na semana, que uma na semana fosse um estudo do Espiritismo e um outro dia fosse o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com certeza, é isso mesmo. Porque quando Mas essa ideia que você deu também é boa, de introduzir, às vezes, uma pergunta, né? Abre com uma pergunta do Livro dos Espíritos ou 2 ali. Mas tem que entrar no aspecto moral, né? Tem que ler o livro, tem que ter o Evangelho, porque é os ensinamentos de Jesus, é a moral de Jesus. E a moral de Jesus é a moral do espírita. Por isso nós dissemos, é muito difícil ser espírita. Jerônimo, você é espírita? Estou tentando. Não é? Mas se nós estamos tentando, o que é ser um bom espírita? Kardec disse, é aquele que tenta dominar as suas más tendências. Que todos nós temos, né? Então, mas só aquele que tenta já é espírita, né? Porque ele não fala que é só quem consegue. Porque a nossa moral é a moral de Jesus e a moral do universo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.